Já já você continua ouvindo a história dessa participante maravilhosa aqui do podcast. Mas você que está aí do outro lado deve estar pensando: como eu faço para participar de um podcast como esse? Como será que eu posso contar a minha história, inspirar outras pessoas e me tornar referência na minha área com um podcast como esse, com uma entrevista como essa? E você pode estar aqui, sim. Eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo um link para você clicar e aplicar, responder todas as perguntas do nosso formulário para a gente entender se você está pronta para essa transformação. Se você é prestadora de serviço, quer se tornar uma referência na sua área e quem sabe colocar um braço de educação dentro do seu negócio, essa é a sua oportunidade. Não perde essa chance. E agora, vamos lá para o episódio. Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Governar. Hoje eu recebo aqui uma aluna muito querida, uma aluna que está na mentoria já há algum tempo, já vem colecionando muitos resultados e eu estou muito feliz porque ela topou vir dar essa entrevista e falar um pouquinho para você que é mulher real, igual a mim, igual a ela e empreende. O tema do nosso podcast é como empreender enquanto a vida acontece. Nós somos mulheres reais, temos desafios, temos problemas, temos casamento, casa para cuidar, filhos muitas vezes, e a gente precisa entender que romantizar o empreendedorismo não é o caminho. Hoje eu recebo a Débora, doutora Débora, 11 anos de carreira, advogada, especialista em direito patrimonial, pós-graduada no direito familiar e imobiliário, mãe de dois e casada há 14 anos. Seja muito bem-vinda, Débora, ao nosso podcast. Obrigada, Lília. Tá feliz de estar aqui? Sim, claro. Que bom. Débora, para começar o nosso bate-papo, eu quero primeiro que você me conte um pouquinho mais. Eu sei um pouquinho da sua história, claro, porque você está lá na mentoria comigo, mas eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua história com o direito. Como que o direito apareceu na sua vida? Então, eu acho que lá já quando eu nasci, porque meu pai já escolheu esse nome pensando que era um nome forte, nome de doutora, e aí eu cresci ouvindo isso de tios, de avós, que era, minha doutora, minha doutora. Mas assim, o direito mesmo, veio meio que de paraquedas, porque a gente veio de uma família muito humilde. E aí a expectativa de cursar uma faculdade era bem remota, mas a PUC Minas foi para o Cerro, ficou bem mais fácil, porque lá no interior, eu sou de lá, e não tinha faculdade até então, então, eu fiz vestibular no automático, vou fazer, terminei de formar o ensino médio, falei: "Vou fazer, não tenho nada para fazer, vou fazer o vestibular". E aí eu passei, fui bem colocada, logo em seguida surgiu a oportunidade de me inscrever numa bolsa, e eu comecei o segundo semestre de 2005, e a bolsa, no finalzinho do segundo semestre, ela já saiu. E foi. Aí eu já ingressei no escritório de advocacia na cidade, fui aprendendo bastante lá, e foi seguindo e foi tudo caminhando, dando certo. Que legal. Então você começou a fazer a faculdade e já imediatamente já ingressou ali, em algum escritório que já trabalhasse ali no Sim, direito? sim, sim. Que legal. E como que foi para você essa jornada de faculdade, estágio no interior de Minas? Você tinha alguma expectativa de vir para Belo Horizonte? Hoje você mora aqui em BH, né? Sim, já era o objetivo desde o início, porque lá não ti na época não havia mercado, né. E aí, também para fazer a prova da OAB, eu teria que vir, porque se eu ficasse deslocando era mais custoso. Então eu fui formando e já esperei só terminar um contrato de trabalho que eu tinha lá, e vim para Belo Horizonte para poder começar a segunda jornada aqui, que era fazer a OAB e começar no mercado a advogar, pegar casos. Que legal. E me conta uma coisa, você é extremamente estudiosa, né, porque no dia que eu Sou. conversei com você a primeira vez, falei: "Meu Deus, essa advogada aqui, ela tem pós-graduação em um monte de áreas". Você sempre gostou muito de estudar? Isso sempre foi algo que mexeu com você? Hoje você faz, inclusive, mais uma formação, né? Sim, estou fazendo pós-graduação em imobiliário na PUC do Funcionários. Essas pós foi justamente por causa da maternidade, porque a maternidade ela veio junto com a OAB. E aí, naquele momento eu falei: "O que que eu tenho que escolher aqui? O que que eu vou abraçar com mais força?".
E precisava ser a maternidade, porque eu queria estar junto com o meu filho. Primeiro filho, né, a gente quer estar ali agarradinha. E aí eu afrouxei um pouquinho um braço para levar a advocacia de uma forma mais tranquila, que não me privasse de estar com meu filho. E aí, para também não ficar totalmente fora do mercado, eu falei, vou me manter atualizada fazendo especialização. E aí, por isso que eu acumulei algumas pós ao longo do caminho, para ficar ali, atualizada. E aí, quando você saiu lá do interior de Minas, que você atuava no escritório de outro advogado, né? Sim. E aí você vem para Belo Horizonte. Quando você chega aqui, você vê a necessidade de empreender, você vê a necessidade de abrir o seu próprio escritório. É, a chegada foi mais conturbada, porque eu vim sozinha, né? Eu e Deus e a coragem. Ah, você não veio casada, assim, você não Não, casou lá e veio para cá. não, eu não era nem casada ainda quando eu vim. Ah, você Eu veio vim, sozinha, vim morar sozinha, sozinha. exatamente. Que coragem, hein? Foi. E Então não você é uma conheci das que eu falo, improvável, né? muito, eu não conhecia BH nada, mas eu tive que aprender. Andar, primeiro de ônibus, né? Porque eu era o que me apresentava no momento, até pela questão de financeira, que era mais Uhum. barato, ônibus e metrô. Então eu fui aprendendo sozinha a andar aqui. E às vezes à noite eu ia fazer a OAB, quando eu cheguei, né? E saía do lado do Bairro Cruzeiro, onde que a OAB, a prova acontece. Onde que é o ponto de ônibus? Não sei, vou descobrir. E saía andando, Afonso Pena, descendo aquilo ali, até achar um ponto de ônibus, e às vezes estava anoitecendo e eu com medo de assalto, mas graças a Deus nunca aconteceu. E você morou sozinha? Fiquei morando próximo a um tio meu, numa casa sozinha, mas próximo a um tio. Ah, tá. E aí é que vem você conhecer. Como que você conheceu o seu marido? Como que você resolve casar e morar aqui e ter os seus filhos aqui? Ele estava lá no interior, né? E aí juntou a saudade lá dele, que ele achou que eu não vinha, né? E eu vinha, aí um ano depois ele veio. Ah, tá. E aí a gente foi morar junto, inicialmente foi morar junto. E aí eu continuei estudando até que eu passei na UAB, mas aí nesse trajeto a gente casou e a gravidez veio, assim, não totalmente planejada, porque eu estava me planejando para engravidar, mas quando eu falei: "Vou me planejar", eu engravidei. Quando você falou: "Vou me planejar", Deus falou: "Não, o plano já está É, prontinho aqui". exatamente. E aí veio assim, eu engravidei, um mês depois, veio a carteira da ordem, e aí foi. Que legal. E me conta, quando você, eh, forma ali, né, pega a OAB, né, Sim, nesse momento você está praticamente casada aí e vem o seu filho, você tem 2. isso, veio o Pietro, que é o mais velho. Quais são as idades? O Pietro tá com 9 anos, 9 anos. a Luísa tá com 6. Então 9 e 6 anos. Então quando ele vem, você descobre que você está grávida. Aí é que vem a necessidade de empreender ou ainda não? Você, esperou ter o seu filho, e aí começou a ver que a advocacia, era um dom, era um chamado, era um talento, mas que você precisava empreender ou você chegou a trabalhar para outras pessoas nesse caminho? Antes da OAB eu trabalhei no jurídico, mas depois que eu tirei a carteirinha e já veio o Pietro, aí eu falei: "Não, eu quero andar sozinha", assim, entre aspas, né, a gente precisa de outras pessoas, mas eu falei: "Eu quero ser minha patroa, não quero trabalhar para mais ninguém". Quero ser dona Para da minha mim agenda. exato, para eu ter essa flexibilidade também de hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar com meu filho, tá doente, por exemplo, só para não ter que preocupar de não poder estar ali. Mas assim, como eu sempre tive o suporte muito bom do meu marido, eu não me preocupei tanto de estar no mercado, total. Mas eu também não saí. Eu pegava um caso ou outro, inicialmente, trabalhando em casa, sem escritório. Depois é que eu fui abrindo escritório, mas aí com a pandemia tive que fechar, voltei a trabalhar em casa, e aí foi. E hoje, como que é a sua estrutura? Eu me lembro que quando você chegou na mentoria, você, era ponto fora, não era ponto com. Exatamente. O que que mudou no seu jeito de empreender para o que você quando você começou, né, abriu ali o escritório, aí veio a pandemia, você precisou fechar, isso você foi conciliando também a maternidade, Sim. né. E aí quando você enxergou que havia a necessidade de você colocar mais energia
inclusive no digital, né? Usar as redes sociais para se posicionar como a profissional que você é, porque você tem um currículo excelente. Você é o tipo de aluna que eu falo que chega dentro da mentoria com um currículo impecável. No offline é maravilhosa, mas quando bate o olho na rede social, aí o posicionamento não está tão consolidado, né? Então, quando que você viu a necessidade de começar a se posicionar para conseguir se colocar mesmo como referência na sua área? Que hoje você é, sim, uma grande referência. Sim, eu estava no completo anonimato, né, porque minha advocacia era ali, os clientes entre eu e os clientes. Então não tinha site, não trabalhava minha rede social para isso, então eu não estava ali posicionada nas redes sociais como se espera hoje, né, dos profissionais. E como eu vi que eu era muito boa no que eu fazia, a gente recebe esse tempo todo esses feedbacks dos clientes, né. Eu falei: "Gente, eu preciso expandir isso aqui, mais pessoas precisam conhecer, né". Aí eu falei: "Eu preciso estar melhor posicionada, o que que eu tenho que fazer?". Aí uma cliente que indicou, na verdade, a mentoria, e ali eu abriu, assim, um leque de coisas que eu não conhecia, que eu nem sabia que eu poderia, procurar, fazer e ser diferente do que estava acontecendo. Uhum. E nesse ponto aqui, eu queria que você trouxesse assim, você empreendeu de forma empírica por muito tempo, deu muito certo, mas durante esses anos todos, durante essa sua carreira, né, como advogada e pegando casos aí complicados, né? Você já me contou de alguns casos aí que você obteve muito sucesso. Qual foi o que mais te chamou a atenção e que foi mais desafiador para você, por exemplo? Uma ação de uso campeão que eu peguei, e assim, foi o primeiro, e eu sempre fui assim, eh, não tem nada que eu não consiga fazer, eu tenho que fazer, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou tirar dúvida, mas eu vou fazer. E era muito difícil, porque era um imóvel grande e a pessoa não necessariamente estava morando lá, mas e era uma ação, assim, na verdade, não era uma ação inicialmente de uso capião, era uma ação de retomada do imóvel, mas aí eu peguei esse no meio do caminho e, dentro do próprio processo, eu falei assim: vou pedir um pedido secundário aqui na defesa de uso capião desse imóvel. E eu pesquisei que dava certo, eu falei: "Vou tentar, porque o pior já tá aqui, a O coisa pior já tá cenário já feia, a tinha, né? coisa já tá feia aqui, vou tentar contornar". E deu certo no final, e quando eu contei esse caso lá na pós, inclusive, o professor: "Não, espera aí, conta com mais detalhes", porque ele nunca tinha visto, né. Existe a possibilidade da chama-se reconvenção de um pedido dentro de um outro do pedido principal, feito pela defesa, mas, são casos mais raros de se fazer, principalmente quando você vê ali que, nossa, não, tá, é reintegração do imóvel, o cliente não mora lá, vai ser difícil. Mas tem advogado que vai ver essa possibilidade e faz e dá certo. Eu nem, assim, nunca tinha visto também não, eu só fui pesquisar e falei: "É a única maneira que eu vejo de tentar retomar isso aqui para ele, pra ele não ser, retirado", porque ele estava ali há mais de 20 anos cuidando daquele imóvel, Ah, só não sim. morava lá. O que dificulta no processo de uso capião, porque a uso capião, você tem que estar no imóvel, ou morando ou produzindo a sua renda, para sua subsistência. E ele estava produzindo renda para subsistência, mas também não era o principal. Então eu tive que fazer todo um malabarismo ali para dar certo, e acabou que deu certo, e até eu me surpreendi, porque foi o primeiro caso. Eu falo sempre que profissionais, que se preocupam com o cliente, eles são diferentes, né. Você, por exemplo, não pegou apenas um caso, um número. Você pegou uma pessoa que dependia daquilo ou que precisava daquilo realmente. E hoje o grande diferencial que eu vejo na advocacia, nos advogados, principalmente as que eu já tive a oportunidade de conduzir, é exatamente isso. Existe o profissional que está preocupado com a pessoa que está ali, e existe o profissional que está preocupado com o número que aquilo representa, né? Com o valor que o cliente muitas vezes vai poder pagar ou com o valor da causa em si. E aí você não, você é diferente justamente por isso, porque você se preocupa com a experiência que o seu cliente vai ter. Uma das coisas que a gente desenvolveu muito na mentoria é esse cuidado, é você demonstrar
para as pessoas esse cuidado que você tem com o seu cliente, porque é uma coisa que você não explorava. Quando a gente chegou ali, né, e a sua rede social e a rede social da Débora ainda não está a 100%, né, Débora? A gente ainda precisa trabalhar, mas estava realmente Um caos. um caos. E eu percebo muito isso, assim, você é essa profissional que se preocupa com a pessoa, que se preocupa com a experiência que você vai gerar para o seu cliente, que se preocupa em dar feedbacks, em acompanhar, que é tão ruim quando a gente contrata um advogado que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica totalmente no escuro do outro lado, porque muitas vezes vocês sabem qual é o trâmite, qual é o passo a passo, o que esse cliente vai vivenciar ao longo do processo, pela experiência você sabe se vai demorar, você sabe se vai ser mais rápido, e muitas vezes o advogado não fala isso para o cliente, deixa ele no escuro lá do outro lado. E esse é um cuidado que você tem, né? Sim, nesses anos todos, é o que mais eu sempre ouço de reclamação. De, às vezes é um cliente que até que vem de outros profissionais e, eu não tenho retorno, não sei o que está acontecendo com o meu processo, em que pé está, se está ativo ainda, o meu advogado não me responde, não me dá retorno nenhum. E aí eu vou olhar, às vezes realmente tá lá parado, às vezes o advogado não fez nada, que infelizmente tem colegas que é mais focado mesmo no contrato ali, no receber os honorários, e depois vamos ver o que acontece. E aí o cliente, para mim, quando chega lá, esse foi, acho que o maior problema que eu vi quando a gente começou a mentoria, é porque eu eu dou o meu tempo para aquele cliente, para ouvir mesmo, até mais do que a própria demanda que ele traz, porque sempre vem uma carga emocional junto, porque ele Sim. está passando por algum problema, e é quase uma terapia. Às vezes o atendimento dura 2, 3 horas. E aí depois vem a parte contratual, porque às vezes também ele fica muito preocupado, né, quanto eu vou pagar. Mas se você faz esse atendimento mais humanizado, de ouvir, que tem cliente que já até chorou lá no escritório. Sim, É, porque a maioria vem com um problema que ele não está enxergando solução. Você, enquanto exato, profissional, está vendo 10 metros à frente, 100 metros à frente. Ele não está vendo nenhum palmo na frente dele, nada, sim. né? Então ele está totalmente perdido. Sim, e ele às vezes e aí quando ele, passa por esse atendimento, quando chega ao final, o que ele vai pagar já não é nem mais a preocupação mais, sabe, porque já sentiu aquela confiança de que só no mais no ouvir. Então, se ela, teve essa paciência, né, para escutar, tô tranquilo. E graças a Deus, geralmente é o que acontece, no final ficam todos satisfeitos. E às vezes eu tô ali, nossa, 3 horas de atendimento, mas no finalzinho: "Ai, nossa, foi muito bom, você me ouviu, muito obrigada, nunca fui atendido assim", aí te desmonta, né, você fala: "Não valeu a pena então". Exatamente. E é aí que você, ganha, não é nem fidelidade de cliente, porque, eh, eu falo que fidelidade mesmo de cliente não existe, existe lealdade. Porque o cliente nem sempre ele vai conseguir ser fiel a você, no sentido, por exemplo, do seu caso, você é advogada. Às vezes ele tem um problema que você não é especialista naquele Exato. problema, então ele não vai poder te contratar. Então, você não vai conseguir cuidar de um cliente de todos os problemas que ele vem a ter na justiça. Mas tem a lealdade do cliente, a lealdade no sentido de, não, naquela profissional ali eu confio. E aí é que geram indicações, aí é que gera esse ciclo mesmo, né, de clientes chegando no seu negócio sempre. Por quê? Porque você se preocupa com a experiência do cliente. E quem presta serviço precisa estar focado nisso. Exato, eu acho que é aí que entra essa rede de apoio feminino também, que eu acho que é extremamente importante, sabe. A gente tem essa cultura de que a mulher é muito desunida, mas eu acho que é mais uma cultura mesmo de não é tão assim, a gente tem bons grupos. Quando eu comecei mesmo, eu estava num caso e a advogada do contrário, ela: "Não, eu estou num grupo de advogadas no WhatsApp, é só mulheres. Quer entrar?" Eu falei: "Quero", porque eu estava começando e ali também eu ia poder ser ajudada de alguma forma e talvez também ajudar. E assim, nós éramos 90 lá, e era muito bom, porque tinha muito profissional chegando bem mais nova do que eu, sem experiência, que precisava desse apoio. E ali a gente, além de apoiar no sentido de ajudar com as dúvidas, a gente indicava o cliente que vem para a gente não consegue atender porque não é a nossa área, indicar: "Não, eu conheço uma advogada que atende nessa área". Então, assim, esse grupo ainda existe, a gente, chama-se Jurídico de Salto, tá lá, a gente está crescendo, Que legal. e a gente se ajuda muito lá, assim, geral, não só na advocacia, porque tem mães, tem, casadas, né, às vezes passando por um processo de divórcio, precisa parar a advocacia, às vezes a gente precisa se apoiar, ajudar às vezes só ouvir.
marca um café e a gente escuta uma outra para poder passar aquele momento de uma forma mais tranquila. É porque a vida acontece enquanto a gente faz as outras coisas, né? E Exatamente. muitas vezes esse apoio entre mulheres, ele precisa realmente existir. E é uma pena que exista uma parte das mulheres que não entenda isso, e tá tudo bem, assim, porque elas estão ainda em evolução, mas eu falo sempre que uma mulher, quando ela realmente chegou num patamar onde ela alcançou o sucesso que ela buscava, pessoal, profissional, essa mulher, ela quer levar outras mulheres com ela. Ela quer mostrar que existe um caminho, ela não quer reter isso só para ela. E isso é que é legal, né? Sim, sim. Existe realmente isso. E durante essa sua jornada empreendendo, existiu algum momento que foi muito desafiador para você? Existiu algum momento que você pensou em desistir da advocacia? Ah, eu acho que todo dia a gente fica assim: "Ai, vou chutar o balde". Porque não é igual o tema aqui, né, a vida vai acontecendo, então não é só ali o escritório, é demanda familiar. E eu, por exemplo, eu sou a filha mais velha, eh, acaba que você Quantos carrega. irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãs mais novas, e eu vim de uma família muito desestruturada. E aí eu acho que eu consegui me sobressair justamente por essa escuta, porque eu sempre escutei muito, sempre conversei muito com pessoas mais velhas, porque a minha referência em casa não era tão boa, então eu buscava fora. Mas eu buscava de pessoas mais velhas que eu sabia que ali eu ia ter não é possível, a chance de ter alguma coisa melhor ali era maior por ser pessoas mais experientes. E aí acaba que eu acabei, até hoje carregando um pouco de todo mundo, sabe, de resolver a demanda de todo mundo na família, todo mundo procura, tá lá no cerro a 300 quilômetros e me liga: "Aconteceu isso". E assim, parecendo que eu sou a mãe e não a filha dos meus pais, das irmãs mesmo, mas, foi sendo assim. Acho que desistir, acho que a gente passa pela cabeça, mas não é uma opção, né. Se você estuda Eu falo sempre, é, desistir não é uma opção. se você estuda, especializa, e gosta daquilo, como que você vai desistir dessa bagagem toda que você já tem? Tem que É, continuar. e quando você carrega propósito é diferente também, né? Porque assim, é claro que a gente passa por muitos desafios durante a jornada empreendedora. E cada momento do negócio, às vezes você passa por um desafio diferente. E eu falo que os desafios nunca vão parar de chegar. Se parar de chegar desafio na sua vida, significa que você não está crescendo. Exatamente. E eu acho que é aí que, quando a mulher, ela entra no mercado de trabalho, a gente tem essa coisa de pode até falar que é mimimi, sabe, mas não tem jeito. Eu falei com meu marido essa semana, a gente estava conversando uma coisa com ele e ele me atropelou, e eu falei assim: "Olha, por isso que tem essas leis aí de lei para mulher poder falar, porque não adianta se a gente começa a falar um negócio e alguém interrompe, alguém quer passar por cima, porque parece que seu lugar não é ali. E aí você tem que fazer um esforço grande só para falar". É complicado demais, aí assim, porque o lar, a casa, a gente sabe que a gente escolheu, eu mesma escolhi casar, não foi da noite não foi assim, peguei no laço, eu escolhi Uhum. casar, eu escolhi ser mãe, mas não significava que ia ser a minha vida, porque o lar, ele é o seu cotidiano, não tem novidade, é a mesma coisa todos os dias. E Sim. aí vem a exaustão. É a Você rotina de levar a criança no colégio, de ensinar a fazer o dever de casa, de final de semana pensar no que vamos fazer para sim, trazer entretenimento para as nossas crianças. A gente está sempre dentro de casa, realmente no movimento, mas é um movimento contínuo e repetitivo. exatamente. Aí vem a exaustão. Aí você quer subir o andar, porque nesse andar lá, por exemplo, no meu caso da advocacia, lá vai ter novidade. Eu vou ter problema para resolver, eu vou ter que pensar, eu vou ter que sair da zona de conforto ali, daquele marasmo, e acaba que é o nosso descanso lá fora, diferente do homem que o descanso dele é dentro de casa. Então Sim. foi uma coisa que eu também tive que ensinar para meu marido, que ele odeia sair de casa. E eu já gosto de sair. Aí eu falei, olha, nós vamos ter que fazer um combinado aqui. Ele casou, mas ninguém morreu, não. Eu preciso sair desse ambiente aqui de vez em quando Sim, para poder relaxar, porque o meu escritório fica assim ao lado de casa. Então é a mesma coisa que se eu tivesse, meu trabalho também fosse dentro de casa. Então, às sim. vezes, eu preciso sair e ficar fora. Às vezes, eu fico no escritório até mais tarde também, resolvendo coisas lá, porque eu preciso ficar fora lá do mãe, pega isso, mãe, pega aquilo.
e o marido lá e a criança não vai no marido, não vai na mãe. É, não, eles têm uma coisa de: "Não, só serve se for minha Não, eu mãe". brinquei ontem que eu estava lá no quarto, meu marido na sala, meu menino foi lá no quarto, pediu um negócio que estava na cozinha e meu marido estava muito mais perto. Eu falei: "Gente, vocês já nasceram, vocês não estão aqui mais não, dá um tempo". É verdade, é bem isso mesmo. E quando a gente vai passando esses desafios que vai, fazendo a gente crescer profissionalmente, a gente vai se tornando também uma melhor versão. E essa melhor versão para o marido, essa melhor versão para os filhos, essa melhor versão para a família, essa melhor versão que realmente, chega ali na realização pessoal e profissional e consegue, saber que o crescimento dói, que o crescimento gera desconforto, mas que é essa dor, é esse desconforto que vai te levar para o próximo nível, Exatamente, sim. né. E como que tem sido para você algumas dores do crescimento? Porque eu vejo, né, você crescendo assim. Hoje, por exemplo, você já vê a necessidade de delegar algumas coisas dentro da sua empresa, a gente já falou sobre isso. E esse crescimento trouxe desconforto, você precisou se posicionar na vida, você precisou trazer esse posicionamento para alguns, lugares que você ocupa, para alguns papéis que você desenvolve? E esse crescimento é um crescimento que gera desconforto, que gera dor. E esse caminho que você está fazendo de crescer no seu negócio, de crescer na sua carreira, de se posicionar de uma forma diferente, enquanto profissional também, isso trouxe reflexos do seu posicionamento com a família, no dia a dia? Você tem sentido uma mudança nesse sentido? O desconforto tem feito você mudar? Se posicionar, às vezes, na vida, até com o cliente, às vezes? De certa forma, sim. Seria um desconforto, eu acho que agora mais positivo, porque são mudanças para melhorar. E como os filhos já mais crescidos, mais independentes, fica mais fácil esse deslocar, sabe? Desse cenário de casa, de coisa doméstica, fica mais tranquilo, porque eles já estão mais independentes, eles já também já colaboram, e aí é um desconforto mais tranquilo de começar a voar mais alto mesmo. Mas você sentiu essa dor do eu falo sempre que todo mundo tem a dor do crescimento, e a dor do crescimento muitas vezes, são pessoas que ficam pelo caminho, que não seguem com você, são descobertas que você faz, que você precisa colocar mais energia, mais esforço em alguma coisa, então a gente começa a sacrificar algumas coisas e abdicar de algumas coisas também para crescer. Isso você tem percebido na sua jornada? Sim, sim, porque você tem que deixar algumas problemas que você percebe que não são seus. E aí dá uma tristeza, porque você quer ajudar, mas também não dá para você, consumir sua energia ali, porque aqui precisa de mais energia. Eu, por exemplo, hoje eu tenho a minha família, que são meus filhos, preciso estar bem para eles. Aí quando eu me colocava nesse cenário de resolver problemas alheios, que são eles que têm que resolver, porque foram eles que arrumaram esse problema, Uhum. eu me desgasto e acabo trazendo esse estresse para minha família, para os meus filhos, para o meu casamento, porque você vai desabafar com o marido e aí ele fica possesso, porque você está fazendo isso, e gera aquele desgaste. Então, Sim. assim, eu tive que soltar bem a mão de da família, eh, pais, irmãos, assim, tô ali, mas não como eu estava antes, mas, abraçando mais a vida deles. Sim. Agora eu tenho as minhas coisas para cuidar. E Eu aí acho aí dói sim, essa parte dói. eu acredito que o modelo mental tem mudado, né, a gente fala muito disso ali dentro da nossa comunidade sobre mudar a nossa forma de pensar, ter um modelo mental diferente, porque muitas, de vocês, e eu me coloco nesse lugar também, em algum momento eu sentei na cadeira de empreendedora, e chega uma hora que você precisa sair da cadeira de empreendedora e sentar na cadeira de empresária. E muitas vezes eu vejo esse movimento de vocês chegam sentadas na cadeira de empreendedoras, e aí vocês começam a entender, o modelo mental começa a mudar para entender, não, eu tenho que sentar aqui na cadeira de empresária. E aí começo a pensar mais na minha empresa, pensar mais no que, onde eu preciso colocar energia, qual é o gargalo hoje do meu negócio para colocar um pouco mais de energia. E cada momento do negócio vai depender de desprender uma energia diferente. Sim.
Igual, por exemplo, quando eu comecei a advocacia, eu também pensava muito em concurso, pela estabilidade, e aí eu ficava estudando. Junto com as especializações vinham esse plano de, eu vou fazer concurso. Cheguei até a fazer concursos. E acabei criando até essa expectativa no meu marido, nos familiares, porque meu pai falava muito sobre, vai fazer um concurso e tal, porque tem essa coisa de que tem advogado demais, a advocacia é cansativa, você não vai ganhar o suficiente e tal. E assim, eu acho que eu absorvi isso e acreditei nisso no início também. Então eu ficava assim, não, eu tenho que estudar para concurso, não vou advogar, não vou advogar. E com o tempo, lá no meio do caminho, eu falei, gente, meu dom é advogar, eu sou boa nisso. Então, assim, por que ficar sonhando com uma coisa que está lá, que não é palpável agora, sendo que eu tenho algo concreto aqui, que é a minha advocacia, eu estou formada, estou trabalhando, foi difícil passar na OAB, e eu vou ficar sonhando com uma coisa que está lá na frente. Pode acontecer? Pode, mas eu tenho que abraçar isso aqui. E aí, quando eu fiz isso também, gerou esse desconforto em alguns familiares. Mas você não vai mexer com concurso mais, não? Ué, o que você vai fazer então? Eu falei, gente, eu sou advogada, Vou advogar. eu vou advogar. E melhor do que eu estou fazendo, com mais foco, porque eu estava muito nesse limbo de vou advogar mesmo? E aí eu descobri, não, eu vou advogar. Só que fiquei também nesse anonimato de a minha propaganda, meu marketing eram os clientes, indicando ali. E funcionava bem, mas um bem assim, 50%, né? Eu ganhava bem, mas assim, quando eu vi o digital acontecendo e eu fui apresentada ao digital, eu falei, gente, eu posso ir bem mais longe com a bagagem que eu tenho, porque se eu voei bem até aqui, no escondido, né? Acho que agora vai ser No melhor offline, ainda. né? Sim. É porque, em geral, acaba acontecendo isso. Você é muito boa no offline, você é muito boa no que você faz, mas às vezes dá aquela coisa assim de: será que eu vou para a rede social? No sentido de vou me expor? É uma das coisas que todas as minhas alunas têm, porque o meu público é um público que não está a fim de ser influencer, né? Você não quer ser Não. influencer, eu também não quero. Nada contra influencer, tá tudo certo. Mas eu não quero ser influencer, eu não quero ser blogueira, você também não, porque somos profissionais competentes, somos muito boas no que fazemos. Por que vamos para a internet para fazer dancinha? Não faz sentido, né? Exatamente. E você tinha esse preconceito de divulgar o seu trabalho e ser Demais. vista como uma blogueira? Demais. Nossa, eu ficava com muito receio de tudo que eu tinha de bom, o conteúdo, os estudos, virar, muitas vezes, o que a gente tem visto aí de muitos profissionais, que virou uma piada mesmo. Parece que a pessoa nem é advogado. Aí você fica assim, será que eu vou ter que fazer isso também para me sobressair nesse cenário digital? Porque você vê advogados aí com 50, 200 mil seguidores, mas você vai ver o conteúdo e você fica assim, não, eu não vou fazer isso. Não, não porque a gente tenha vergonha do que a pessoa está fazendo e tal, mas porque não é isso que você busca. Você busca seriedade, sabe? Mostrar sua O competência? cliente parar ali e não ficar rindo do que tá vendo, mas ficar focado, olha, eu tenho esse problema, ou o meu vizinho tem esse problema, e se interessar por aquilo. Não porque é Eu tô vendo que essa engraçado. pessoa que eu posso confiar, né. Eu falo sempre Exato. que vocês precisam, passar na rede social de vocês confiança, porque ninguém compra de quem não confia. Você, por exemplo, chegar hoje, você tá precisando de uma cortina na sua casa, você vai contratar uma pessoa que você não confia? Não vai. Você Não. vai atrás de uma indicação, você vai buscar nas redes sociais, vai lá dar uma olhada no trabalho, o que estão fazendo. Então, hoje, cada vez mais se faz necessário ter um posicionamento, mas ter posicionamento e se colocar como alguém competente nas redes sociais não é, fazer dancinha, entrar na trend, ser blogueira, ser influenciadora, ou ficar postando conteúdo todos os dias. Nada contra quem fala sobre criar conteúdo, até porque o conteúdo, num segundo momento, ele começa a ser importante. Hoje, por exemplo, eu já faço um pouco mais de conteúdo do que eu fazia antes. Por quê? Porque agora chegou um momento que a minha empresa está crescendo, e aí crescer demanda marketing. Sim, E aí é onde eu falo para vocês que muitas vezes vocês erram nessa coisa de eu preciso investir em marketing. Não, você precisa primeiro aprender a fechar bons contratos, a conduzir boas conversas, sim, que foi o que aconteceu com você ali dentro da mentoria, né? sim, Você trouxe até feedback para a gente positivo nesse sentido, de aprendi a lidar melhor com o cliente, aprendi a conduzir melhor uma conversa para fechar um bom contrato, exato. né? E você
venceu esse receio de vir para a rede social? Hoje eu já vejo que você grava vídeo. Foi difícil no começo? Como é que está sendo esse processo para você? No começo foi difícil, foi difícil. Não era acostumada com esse ambiente, né? O meu Instagram era só coisas mais pessoais, o dia a dia ali, meus filhos, coisas bem aleatórias. Eu não olhava para a câmera e vou falar sobre isso. Aí foi bem difícil, tanto que eu demorei a começar a postar alguma coisa. Aí depois eu fui me familiarizando, foi ficando mais tranquilo, falar sobre aquilo, foi ficando mais interessante. E assim, eu fui recebendo retornos muito bons dos próprios clientes que acompanhavam, que acompanham lá, né, que veem os vídeos, as postagens, foi me dando um retorno positivo. Eu falei, não, então tá legal. Se eles estão gostando, tá legal. É. E isso tem deixado você mais desinibida, mais tranquila para se posicionar? Sim, sim, tem que ficar bem mais tranquilo. O feedback é importante, né? Demais. Que você, porque geralmente o cliente ele é muito sincero, né? Ele não vai, se ele não gostou, ele não vai falar nem nada. Mas se ele fala que ficou legal, ficou legal. E aí, ó, às vezes faz um apontamento ali e tal, você já vou melhorar aqui, vou fazer diferente, tal coisa. E ali, no meu caso mesmo, eu vou trazendo até os próprios casos que eu vou tendo ali no escritório, eu já vou levando ali para os vídeos, porque aí já fica mais fácil, né? Você trabalhar você produzir algo que você acabou de resolver. E 11 anos de carreira. Você tem 11 anos e parece que não tem isso tudo de idade. Ainda bem, né? É, com Tá bem certeza. jovem. Desses 11 anos de carreira, o que que foi para você muito desafiador durante a sua vida, assim, trabalhando com advocacia? O que que foi mais difícil para você? É conciliar mesmo a maternidade e a advocacia. Foi o mais difícil, porque você não quer abrir mão de nenhum dos 2, né. E eu falo assim: "Não é possível tá 100% em nenhum dos 2. Se você tentar fazer isso, um vai sofrer muito". Então, assim, o que eu fiz de não foi nenhuma escolher necessariamente, porque eu não deixei um de lado, assim, não deixei, não abandonei. Abracei mais um e afrouxei um lado, aquele abraço mais recuado, sabe, no caso da advocacia. Então, assim, foi difícil porque, você forma, você já fica sonhando: "Ah, meu escritório, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal". Só que aí, no nosso caso, da mulher, o relógio biológico tá ali, né, apitando. Você tem que fazer essa parte mais cedo. Aos 40 anos já fica mais difícil a sua paciência já não é a mesma para lidar com uma criança, por exemplo. Então, assim, eu falei: "Eu preciso resolver essa parte, eu quero ser mãe, eu preciso resolver essa parte mais cedo". E a carreira ela pode esperar, ela vai estar lá, ela não vai sair de lá. Mas essa parte de, vou ser mãe, talvez depois fica mais difícil. E aí isso foi complicado de separar. Eu vou Uhum. ter que fazer essa escolha. Será que depois eu vou conseguir voltar e ser advogada? Por mais que você fica ali atualizando, pegando um caso ou outro, você fica imaginando: "Eu não vou conseguir depois voltar, vai ter um monte de gente já na minha frente, não vou conseguir". Aí foi complicado, só que doeu um pouquinho. Doeu, né? Acho que foi a parte mais difícil até hoje. É o desafio de conciliar. Porque eu sempre falo, né, vocês não são ou mãe ou profissionais. Você é mãe e profissional. Uhum, E é o que você falou. Muitas vezes vai ter um momento em que a maternidade vai cobrar mais de você, e vai ter um momento que a carreira vai cobrar mais de você, e não tem como. As pessoas falam assim: tem que tudo viver em equilíbrio. Esse equilíbrio, eu acho ele muito teórico, utópico. né? Porque como que você vai conseguir equilibrar tudo? Carreira, maternidade, casamento. É claro que em algum momento a carreira vai estar em ênfase, outros momentos a maternidade vai cobrar mais de você, os filhos vão precisar mais de você, e outro momento o casamento vai precisar mais de você. Uhum. E é identificar onde nesse momento está precisando mais de mim para eu dedicar, para eu colocar isso, né? Sim, De uma forma assim, vou dar o meu melhor, sim, sim. né? E eu fico curiosa, né, dentro da sua área, porque você já me trouxe ali que você é especialista em direito patrimonial, e eu fico muito curiosa para saber um pouco mais sobre essa questão que você já trouxe ali algumas vezes em algumas conversas nossas, por exemplo, sobre
Uso capião, a gente já tirou um pouco de dúvida, você já me falou um pouco disso, se quiser Uhum. falar um pouquinho também. Uso capião é usado em quais momentos, em quais situações? Por exemplo, você está no imóvel, há muito tempo ali, sem interferência do proprietário. Foi embora, sumiu, ele não está fazendo nada, não está cuidando, não está pagando o IPTU, não está, ele esqueceu daquele imóvel e você está ali. E tem as regras, né, 5 anos para o especial urbano, tem o uso campeão também rural, que já é um pouco mais longo, tem os 10 anos, tem os uso campeão extraordinário, que você pode usar também, você não mora no imóvel, igual eu falei, não mora lá, mas você trabalha ali, seu cenário de produção de trabalho, você vive daquilo ali. Você pode pedir uso campeão desse imóvel também. Eh, e você cumpriu esses requisitos, né, você cuidou do imóvel a vida toda e sempre pagou tudo, tá tudo ok. Às vezes nem pagou, por exemplo, o IPTU do imóvel, você nunca pagou, mas você estava sempre ali cuidando daquele imóvel, você tem ali as contas no seu nome, mora ali há tantos anos, os vizinhos te conhecem que você mora ali há mais de 10 anos, 15 anos. Isso acontece em qual situação, assim? É comum ver em qual situação? É muito comum ver, por exemplo, você foi morar lá naquele imóvel, eh, e o proprietário Porque era algum tipo de herança, era algum tipo de... também, também. E aí sumiu, o proprietário não se preocupou mais com aquele imóvel, porque tem outros também, ou foi embora e esqueceu daquilo ali, não deu importância, porque tem que estar. Você tem que fazer nem que seja por mais que às vezes é um parente, você vai deixar um parente morar no imóvel seu. É, vou emprestar, tá aí desocupado, deixar você morar aí. E você não faz um contrato, não faz nada e tal, e passa-se anos e você não fala nada, Ah, tá. você não. Até uma forma de aluguel verbal, né, a pessoa não tem nenhum documento que comprova que é um aluguel, por exemplo, se for uma pessoa que, por um acaso, o dono do imóvel morreu, ficou ali para herança, e aí a família vem: "Ah, eu quero a casa de volta", aí a pessoa fala: "Ah, não, mas, né, Sim, eu não tenho sim. registro nenhum e tal", isso é claro que não é o certo, mas tem pessoas que podem, né, acabar fazendo isso. Demais, demais. Inclusive, apartamentos mesmo também, hoje é passível de campeão até se tiver mais de um proprietário. Eu tô com um caso lá recente, que são irmãos, são proprietários, que o imóvel foi comprado em nome deles, mas eh, tinha usufruto dos pais. Os pais faleceram. Só que um desses irmãos mora em um desses apartamentos há mais de 20 anos. E sempre agiu como se dono fosse. Ele que participava das assembleias, pagava o condomínio, a conta de luz, ele que fazia benfeitoria, reforma, tudo era ele, mas tudo com conhecimento dos outros, os outros nunca interferiram. Ah, tem assembleia, mas não foi. Quanto é o condomínio? Vamos dividir aqui, nunca. Então agora ele pode pedir uso campeão desse imóvel. Entendi. Uma outra coisa que você me deixa muito curiosa para saber é quando você me traz ali essa questão de um cliente que é da área rural, Sim. né? E a companhia elétrica passa ali eh, seria o quê? A rede de A transmissão. rede de transmissão passa dentro da propriedade dessa pessoa. E aí eu achei muito curioso, porque a pessoa às vezes nem sabe que ela tem direito de receber por aquilo, né? Hoje em dia até que está mais divulgado, né? Que vai ter uma indenização, alguma coisa vai ter. Mas o que mais pesa é porque geralmente a concessionária de energia, ela vai jogar o valor de reparação lá embaixo. Óbvio que ela não quer pagar muito, ela vai olhar só o que vale aquele pedacinho ali que ela vai precisar. Uhum. Ela não vai avaliar se ali tem uma plantação, se aquele imóvel existe há muitos anos e está ali na família, e tem aquela questão do valor sentimental também que agrega. E aí, às vezes, o cliente vai demorar muito se eu não aceitar isso aqui, não vou judicializar e vou receber isso aqui. Às vezes recebe muito menos do que poderia receber se colocasse um profissional ali para poder negociar, fazer aquela Ah, negociação por sim. ele. Então a companhia elétrica ela chega fazendo uma proposta ali pro Faz, morador. ela tem que Ele: fazer. "Ah, vou te pagar tanto para você deixar eu colocar aqui a minha rede de transmissão". Aí a pessoa aceita aquele tanto, só que se ela não aceitar, se tivesse ali um advogado para fazer essa negociação, o valor poderia ser muito maior, é isso? Exato. Se ela não aceita, geralmente a concessionária vai à juíza, porque a servidão administrativa, que é o caso dessa passagem,
quando ela quando ela é pública, assim, de uma concessionária de energia, ela é obrigatória. Não vai ter jeito, vai passar, ele vai ter que aceitar passar. E aí, se a concessionária não conseguir resolver isso diretamente com o dono do imóvel, da terra, ela vai para o judiciário, vai depositar o valor lá em juízo e vai discutir lá essa parte. A emissão na posse, o direito de passar a rede dela ali, o juiz já vai dar A pessoa é mais ou menos obrigada. mais ou Se ela menos obrigada. se a companhia se a rede elétrica chegar e falar: "Eu quero passar aqui dentro a minha rede de transmissão", a pessoa não pode dizer que ela não pode, tipo, ela tem que ceder. É, se poder dizer que ela pode, porque aí quando ela coloca um profissional, porque o profissional vai levar um técnico particular ali para avaliar Ah, aquela área, sim, porque às vezes aquela área ali poderia ser numa área, uma outra área, entendi. e aí às vezes pode passar até fora da área dele. Ah, entendi. E aí às vezes o profissional sabendo disso, fala: "Não, o dono da terra não quer, ele não está interessado nem na indenização, ele não quer que passe. E tem uma outra opção aqui, e mostrar isso para o juiz, aí ele consegue até, porque tem donos de terra que não quer, eu não quero dinheiro, eu não quero que passe dentro do meu imóvel. E aí você vai estudar ali os arredores, se é possível passar por fora, ou se é possível pegar uma parte daquele Isso quando eles terreno. pegam uma pessoa bem esclarecida, né, porque se Sim, eles pegam um morador que não tem muito esclarecimento, que não tem muito estudo, que é muito comum no interior, sim, né, sim. eles vão falar: "Não, a gente vai pagar, o senhor fique tranquilo que o senhor vai receber", aí manda lá para o juiz, coloca um dinheiro na conta dessa pessoa, essa pessoa muitas vezes não sabe quanto vale, né, e aí por não saber quanto vale aceita qualquer valor, e aí é que entra a sua parte, assim, essa pessoa, por exemplo, que aceitou qualquer valor, pode recorrer, inclusive, pode contratar um advogado para recorrer, por exemplo. Pode, ela vai ter um prazo também, ela pode recorrer sim, porque se ficar constatado, por exemplo, que pagou bem abaixo, às vezes a pessoa recebeu R$ 3.000 por um pedaço enorme, que tinha uma plantação, por exemplo, e aí isso na justiça poderia levar isso a 3 vezes, 5 vezes, até 20 vezes mais. Eu já vi casos de concessionária que pagou 2.000, ofereceu 2.000, e com o profissional ali entrando, conseguiu levar para 400.000. Então, assim, absurdamente mais alto. Sim. E foi aqui em Mi inclusive foi aqui em Minas Gerais esse caso, Ah, sim. E isso vale para o Brasil todo, qualquer companhia Brasil todo, elétrica pode qualquer fazer companhia isso. elétrica, É, então tem muito cliente que deve estar precisando de você por aí, hein. tem bastante. Débora, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast e eu quero te fazer aqui uma pergunta antes de apresentar para você. Já tá certinho aí, pessoal? Já? Então, depois eu te faço a pergunta. Antes, eu quero que você se veja aí dentro do podcast. Acho que você nunca se viu participando de um programa, de Não. algo nesse sentido. Então, vamos lá. Olha que linda! Gostou da experiência de Sim, participar de um podcast? sim, bastante. Ficou à vontade? Fiquei, depois eu fiquei. Quando a gente chega, eu fico um pouco nervosa. Exatamente, não conheço, né, o cenário E agora diferente. eu quero te fazer uma pergunta que é: o que que tem sido para você estar na comunidade, ter ali o meu direcionamento? Como tem sido essa jornada para você? Eu falo com todo mundo, né, que eu acho que não existe nada que a gente faça que você não consiga tirar algo positivo daquilo. Às vezes você fez um negócio e se arrependeu, mas, não pode pensar assim, alguma coisa de positivo vai ter. A mentoria, para mim, foi um dos melhores cursos que apareceram, porque, eh, era um mundo que eu não conhecia mesmo, sabe. Então, assim, você tem uma outra visão. Por isso que eu falo que a gente não faz nada sozinho. Porque cada pessoa, né, traz uma experiência diferente, uma outra visão, e eu não tinha essa visão. Até para precificar, por exemplo, um contrato de trabalho ali com o cliente. Eu ficava com aquele receio de, justamente por ter muitos profissionais, você fica assim: "Ah, eu vou reduzindo aqui até fechar, porque senão ele vai para outro lugar e tal". E aí eu fui perdendo esse medo, sabe? Não, eu ofereço um bom serviço, meu preço é esse, se fechar, fechou, se não fechar, tchau. Você procura outro, depois vai voltar, porque
vai arrepender com o outro lá, que cobrou mais Exatamente. barato, por exemplo. Porque o cliente assusta muito com isso, né, de: "Ah, é caro", mas é o caro que você tem que pensar a longo prazo. E principalmente na advocacia, né. O advogado que está cobrando de você um preço nem caro, é um preço justo, porque Sim, vamos pensar, 11 anos de carreira, quantas pós? acho que vai terá 4 agora. 4 pós, mais a faculdade. Quanto você investiu para saber o que você sabe hoje? Nossa, Tirando mentorias, formações, cursos, treinamentos, bunda na cadeira, porque você exato. sentou a sua bundinha na cadeira e ficou muito tempo estudando. Então, se a gente juntar tudo isso, eu posso dizer assim, sem fazer muita conta, que é mais de 200.000. Ah, certamente, certamente. Então, não é um caro. A pessoa, às vezes, ela vai olhar e vai falar assim, ai, fulano cobra mais caro. Mas aí é onde o cliente tem que ter essa noção. Porque o profissional que está cobrando muito barato, ele não sabe o seu valor. E se ele não sabe o seu valor, é porque ele não entrega também um alto valor. Quando o profissional ele entrega alto valor, ele sabe o seu valor. E aí é onde entrou essa parte da gente precificar o seu serviço, de você saber conduzir uma negociação com o cliente, porque você na faculdade aprendeu tudo sobre advocacia, menos sobre empreendedorismo e venda. Exatamente. Nossa, a gente sai totalmente cru desse cenário. Nossa, chega assim, cai de paraquedas no mercado de trabalho. Assim, o que que eu vou fazer agora? Que isso aí eles não te ensinam lá. Então, assim, eu falo com todo mundo. Nossa, mentoria, eu não posso falar em nenhum segundinho assim, que, nossa, eu me arrependi de ter feito. Não, nunca arrependi de nada, mas assim, tem coisas que você fica, não, isso aí foi muito bom. A mentoria foi muito, tá sendo muito boa, né? Que a gente ainda tá aí vivendo esse Ainda tem a cenário. Mansão É, Governar ainda que você vai participar logo exato, tô mais, ansiosíssima. Setembro? setembro. Pois é, mesmo aniversário. O meu também. É mesmo? É. Pois é. Então, assim, para mim foi excelente, porque até então fazia ideia desse cenário do todo, né? Não é só o digital, não. É mesmo como gerenciar isso. De eu sou mãe e eu posso estar lá. Eu tenho condição de estar lá. E aí você trouxe isso pra gente, sabe? Porque a mentoria, ela não, eu vi que não era só trazer a parte do digital, de aprender a se posicionar ali no digital, no mercado de trabalho. Você traz essas dores do dia a dia, como que tá em casa, como lidar com essa questão dos filhos, como lidar com a concorrência. Você vem trazendo essas dores para a gente, os traumas nossos, né? Chorei em algumas reuniões individuais nossas, porque você busca isso lá, coisas que a gente às vezes guarda, né, numa caixinha bem trancadinha, e aí você vai lá e conseguiu abrir, e a gente E destravar, né? exatamente, que a gente acha que aquilo ali não nos prejudica. E às vezes é uma coisa que nos prejudica, que a gente nem sabe. Que bom, que bom. Fico feliz com o seu feedback. E fala aí como é que foi a experiência de estar aqui hoje? Excelente, adorei. Eu cheguei muito nervosa, mas foi muito tranquilo. Depois eu esqueci do pessoal ali e ficou realmente parecendo um bate-papo assim de uma saída. Que bom. Teremos mais vezes, com certeza. Obrigada pela sua presença. Estou muito feliz que a gente teve esse momento aqui de troca, que foi um momento muito genuíno, muito importante, tanto para você quanto para mim, enquanto aí sua mentora. Muito feliz mesmo, viu? Obrigada Eu pela que agradeço, participação. Lília. Esse foi mais um episódio do Pode Governar, Como Empreender Enquanto a Vida Acontece. Histórias reais para mulheres reais. E se você gostou desse episódio, já curte, compartilha com aquela sua amiga que precisa ouvir esse papo e até o próximo episódio.